Resumo do livro: O Eterno Marido, por Fyodor Dostoiévski. Existem traições que terminam quando são descobertas, e existem traições que continuam vivas muito depois da morte. O Eterno Marido não é apenas uma história sobre infidelidade. É uma viagem inquietante pelos cantos mais obscuros da mente humana, onde culpa, obsessão, orgulho e vingança se misturam de forma tão intensa que ninguém sai ileso. A história começa em São Petersburgo, onde Alexei Ivanovich Velchaninov vive uma fase estranha de sua vida. Rico, inteligente e acostumado a circular entre pessoas influentes, ele atravessa um período de inquietação constante. Aos poucos, percebe que algo mudou dentro dele. Pequenas lembranças do passado começam a surgir sem aviso, trazendo uma sensação crescente de desconforto. Durante anos, Velchaninov viveu de forma egoísta, acumulando romances passageiros e tomando decisões sem pensar muito nas consequências. Agora, porém, sua consciência parece despertar. Antigos erros retornam à sua memória como fantasmas. Pessoas que ele machucou voltam a ocupar seus pensamentos. É como se sua mente estivesse exigindo um acerto de contas. Em meio a essa crise pessoal, uma figura misteriosa passa a chamar sua atenção. Um homem de aparência estranha começa a surgir repetidamente em diferentes lugares da cidade. Sempre vestido de luto, ele parece observar Velchaninov à distância. Os encontros acontecem por acaso, mas se tornam cada vez mais frequentes, e a sensação de que existe algo errado cresce a cada nova aparição. Intrigado e incomodado, Velchaninov tenta descobrir quem é aquele desconhecido. Então, de forma inesperada, a verdade aparece. O homem é Pavel Pavlovich Trussotsky, alguém que ele conheceu muitos anos antes. O reconhecimento traz consigo uma lembrança que Velchaninov preferia ter esquecido. Ele havia sido amante da esposa de Pavel durante um longo período. Anos atrás, Velchaninov viveu um relacionamento secreto com Natalia Vassilievna, esposa de Pavel. O caso durou meses, talvez até anos. Na época, ele nunca se preocupou verdadeiramente com as consequências. Como tantas outras aventuras amorosas, aquela parecia ter ficado para trás. Mas agora o passado voltava com força total. A situação torna-se ainda mais perturbadora quando Pavel revela uma notícia inesperada. Natalia morreu recentemente. A mulher que esteve no centro daquela antiga traição já não existe. Restam apenas lembranças, segredos e perguntas sem resposta. A morte dela transforma toda a situação em algo ainda mais desconfortável, pois impossibilita qualquer esclarecimento definitivo. O comportamento de Pavel é difícil de compreender. Em alguns momentos demonstra admiração por Velchaninov. Em outros, parece nutrir um ressentimento profundo. Ele alterna cordialidade, submissão, ironia e hostilidade de forma imprevisível. Essa instabilidade cria uma tensão constante. Nem o protagonista consegue entender quais são suas verdadeiras intenções. Aos poucos, Dostoiévski constrói um dos retratos psicológicos mais fascinantes de sua obra. Pavel não é simplesmente um marido traído. Ele representa algo mais complexo. É um homem que dedicou sua vida inteira à esposa, construindo sua identidade ao redor dela. Sua existência sempre girou em torno do casamento. E agora, sem ela, resta apenas um vazio difícil de preencher. É justamente dessa ideia que surge o título da obra. O Eterno Marido é aquele homem cuja vida depende completamente da mulher que ama. Mesmo quando é enganado, humilhado ou traído, continua emocionalmente preso a ela. Sua identidade deixa de ser própria e passa a existir apenas em função do relacionamento. Pavel encarna essa condição de forma quase trágica. Enquanto tenta compreender o comportamento do antigo conhecido, Velchaninov faz uma descoberta ainda mais inquietante. Existe uma menina chamada Lisa, filha de Natalia, e oficialmente filha de Pavel. Porém, conforme observa a criança e relembra datas do passado, começa a suspeitar de algo perturbador. Talvez Lisa seja, na verdade, sua própria filha biológica. A possibilidade atinge Velchaninov como um golpe. Pela primeira vez, ele é obrigado a encarar as consequências concretas de suas ações.
Durante anos, viveu tratando relacionamentos como entretenimento. Agora, percebe que suas escolhas podem ter afetado vidas inteiras. A culpa, que já o acompanhava silenciosamente, torna-se muito mais pesada. Quando finalmente conhece Lisa, sente uma conexão imediata. A menina é frágil, sensível e profundamente infeliz. Vive em um ambiente emocionalmente instável e parece carregar uma tristeza incompatível com sua idade. Quanto mais tempo passa ao seu lado, mais forte se torna a suspeita de que existe entre eles um vínculo muito maior do que imaginava. Ao mesmo tempo, Pavel continua demonstrando comportamentos contraditórios. Em certos momentos, parece buscar amizade. Em outros, provoca situações desconfortáveis de forma quase calculada. É como se estivesse jogando uma partida invisível, movendo peças que apenas ele consegue enxergar completamente. A tensão psicológica entre os dois homens cresce a cada encontro. Dostoiévski transforma diálogos aparentemente simples em verdadeiros campos de batalha emocionais. Nenhuma conversa é apenas uma conversa. Cada palavra possui múltiplos significados. Cada silêncio esconde intenções. Cada gesto pode ser uma demonstração de afeto ou uma forma sofisticada de agressão. O leitor sente que algo está prestes a explodir a qualquer momento. Enquanto isso, Lisa torna-se o centro emocional da narrativa. Ela representa a inocência perdida dentro de um universo marcado por egoísmo, orgulho e manipulação. Sua presença obriga Veltchaninov a enxergar aspectos de si mesmo que passou anos ignorando. Pela primeira vez, ele começa a desejar reparar danos em vez de simplesmente fugir deles. Mas algumas feridas são profundas demais para serem curadas facilmente. E algumas pessoas não conseguem lidar com a dor sem transformá-la em obsessão. Conforme a convivência entre Pavel e Veltchaninov se intensifica, torna-se cada vez mais evidente que existe algo muito maior acontecendo por trás daquela aparente cordialidade. Algo perigoso, imprevisível e emocionalmente devastador. A pergunta que passa a dominar a história não é mais se Pavel conhece a verdade sobre a antiga traição. A verdadeira questão é outra. O que alguém é capaz de fazer quando passa anos convivendo com uma dor que nunca conseguiu superar? E até onde pode chegar uma pessoa que construiu sua vida inteira sobre um amor que talvez nunca tenha sido correspondido da forma que imaginava? Conforme os encontros entre Pavel Pavlovich e Veltchaninov se tornam mais frequentes, a sensação de desconforto cresce de forma quase insuportável. Existe algo oculto por trás de cada conversa, algo que nenhum dos dois diz claramente, mas que está presente o tempo inteiro. É como se ambos estivessem presos a um passado que se recusa a morrer, obrigando-os a reviver antigas feridas. Veltchaninov passa a dedicar cada vez mais atenção a Lisa. A menina desperta nele sentimentos que jamais havia experimentado com tanta intensidade. Pela primeira vez, não pensa apenas em si mesmo. Sente responsabilidade, preocupação e até um estranho instinto de proteção. A possibilidade de ser seu pai biológico transforma completamente sua forma de enxergar aquela criança. Enquanto isso, o comportamento de Pavel torna-se cada vez mais difícil de interpretar. Em alguns momentos, demonstra carinho pela filha. Em outros, parece tratá-la com frieza e negligência. Seu estado emocional oscila constantemente. Há instantes em que parece apenas um homem ferido pela perda da esposa. Em outros, transmite a impressão de alguém dominado por ressentimentos que cresceram silenciosamente durante anos. Dostoiévski conduz a narrativa de forma magistral, transformando a dúvida em um elemento central da história. Pavel sabe da traição? Descobriu tudo apenas recentemente? Sempre soube e fingiu ignorância? Ou estaria tentando punir Veltchaninov de maneira calculada? As respostas nunca surgem de forma simples, e justamente essa incerteza mantém a tensão psicológica em níveis cada vez maiores. A relação entre os dois homens transforma-se em uma espécie de duelo emocional. Nenhum deles enfrenta o outro diretamente. Em vez disso, utilizam indiretas, provocações e jogos de comportamento. O passado paira sobre cada encontro como uma sombra impossível de ignorar.
E quanto mais convivem, mais evidente se torna que ambos carregam culpas diferentes. Velchaninov sofre porque começa a compreender os danos que causou. Durante anos, enxergou seus casos amorosos como aventuras sem grande importância. Agora percebe que suas decisões afetaram pessoas reais. Natália não era apenas uma conquista passageira. Pavel não era apenas um obstáculo inconveniente. E Lisa talvez seja a prova viva de que algumas escolhas continuam produzindo consequências muito tempo depois de serem feitas. Por outro lado, Pavel também carrega sua própria tragédia. Sua identidade inteira foi construída ao redor do papel de marido. Durante anos, viveu para agradar a esposa, para servi-la e para manter a aparência de uma família respeitável. Se a traição realmente existiu, ela não destruiu apenas seu casamento. Destruiu a própria imagem que tinha de si mesmo. É nesse ponto que Dostoiévski apresenta uma das reflexões mais profundas da obra. Muitas pessoas não sofrem apenas pela perda de alguém. Sofrem pela perda da narrativa que construíram sobre suas próprias vidas. Quando uma verdade dolorosa surge, ela não quebra apenas relacionamentos. Quebra ilusões, certezas e identidades inteiras. Mas nem sempre boas intenções são suficientes para reparar danos antigos. Lisa carrega feridas emocionais profundas. Ela representa uma geração que sofre pelas escolhas daqueles que vieram antes. Em muitos aspectos, torna-se o símbolo mais doloroso da história. Uma criança obrigada a suportar consequências de erros que jamais cometeu. A tragédia atinge seu ápice quando a saúde de Lisa se deteriora gravemente. Apesar dos esforços de Velchaninov, a menina não resiste. Sua morte transforma-se em um dos momentos mais devastadores do romance. Não apenas pela perda em si, mas porque representa a destruição da última oportunidade de redenção concreta que o protagonista acreditava possuir. A morte de Lisa provoca uma transformação profunda em Velchaninov. Pela primeira vez, ele sente plenamente o peso de sua responsabilidade moral. A culpa deixa de ser uma ideia abstrata e torna-se uma realidade emocional impossível de ignorar. Ele percebe que existem erros que jamais poderão ser completamente corrigidos, não importa o quanto desejemos voltar atrás. Após essa perda, a relação entre Pavel e Velchaninov entra em sua fase mais perigosa. As máscaras começam a cair. As ambiguidades diminuem. Aquilo que antes era apenas tensão psicológica aproxima-se cada vez mais do confronto direto. Anos de ressentimento, humilhação e dor acumulada estão prestes a encontrar uma forma de expressão. Então acontece o momento mais intenso de toda a narrativa. Durante uma noite carregada de tensão, Pavel entra no quarto de Velchaninov enquanto ele dorme. O que parecia ser apenas um jogo psicológico revela sua verdadeira face. Movido por emoções que nem ele próprio consegue controlar completamente, Pavel tenta assassiná-lo. O ataque é rápido, brutal e caótico. Velchaninov consegue reagir e impedir o pior. Quando tudo termina, ambos permanecem vivos. Mas algo fundamental mudou. Pela primeira vez, a violência que existia apenas no plano emocional tornou-se real. O ressentimento escondido finalmente encontrou uma forma concreta de se manifestar. Curiosamente, o episódio não produz a catarse que se poderia esperar. Não existe sensação de vitória. Não existe libertação completa. Existe apenas a constatação de que duas vidas foram profundamente deformadas por uma combinação de orgulho, dependência emocional, ilusões e segredos. O ataque não resolve nada, apenas expõe aquilo que sempre esteve escondido. Depois desse acontecimento, Pavel desaparece da vida de Velchaninov. O encontro final entre os dois acontece algum tempo depois, de maneira quase melancólica. Pavel já não parece o mesmo homem. Continua carregando suas contradições, suas fragilidades e sua incapacidade de encontrar paz verdadeira. O passado continua vivo dentro dele. É justamente por isso que o título da obra se torna tão poderoso. O Eterno Marido não é apenas Pavel. Ele representa um tipo humano universal. Pessoas que constroem sua existência inteira ao redor de outra pessoa. Pessoas que dependem emocionalmente de alguém a ponto de perder sua própria identidade. Pessoas que confundem amor com submissão,
devoção com anulação e relacionamento com dependência. Mas Dostoiévski não limita suas críticas apenas a Pavel. Veltchaninov também é alvo de sua análise. Afinal, o protagonista representa outro extremo igualmente perigoso. Durante anos, viveu sem assumir responsabilidade por seus atos. Tratou sentimentos alheios com superficialidade. Buscou prazer sem considerar consequências e precisou enfrentar a dor para compreender o peso de suas escolhas. A genialidade da obra está justamente no fato de que não existem heróis perfeitos. Não existem vilões absolutos. Existem seres humanos complexos, contraditórios e imperfeitos. Pessoas capazes de amar e ferir, de sentir culpa e cometer erros, de buscar redenção e, ao mesmo tempo, repetir comportamentos destrutivos. Ao longo da narrativa, Dostoiévski nos mostra que algumas das maiores prisões não são físicas, são emocionais. São construídas por ressentimentos cultivados durante anos, por dependências afetivas silenciosas e por verdades que nos recusamos a encarar. Muitas vezes, aquilo que mais nos aprisiona não é o que aconteceu conosco, mas a forma como escolhemos carregar essas experiências. O Eterno Marido é, acima de tudo, uma reflexão sobre culpa, identidade e obsessão. Uma história que mergulha nas regiões mais desconfortáveis da alma humana para revelar algo profundamente verdadeiro. Nenhum segredo permanece enterrado para sempre. Nenhuma mentira desaparece sem deixar marcas, e nenhuma vida passa intacta pelas consequências das próprias escolhas. Ao final da jornada, fica uma mensagem tão desconfortável quanto necessária. O passado não desaparece apenas porque desejamos esquecê-lo. Ele continua existindo dentro de nós, moldando pensamentos, emoções e decisões. A verdadeira liberdade não nasce da fuga. Nasce da coragem de encarar aquilo que tentamos esconder de nós mesmos. Talvez seja exatamente por isso que Dostoiévski continua sendo um dos maiores exploradores da mente humana já existentes. Suas histórias não falam apenas sobre personagens. Falam sobre nós, sobre nossas contradições, nossos medos, nossos desejos e nossas fragilidades. E poucas obras fazem isso de maneira tão intensa quanto O Eterno Marido.